Olá, bem-vindos à aula do curso de processamento de imagens do INPA. Hoje nós continuamos o tema dessa semana, que é, na verdade, arquiteturas de rede para imagens e para vídeo. Então, na terça-feira nós discutimos arquiteturas de redes de convolução, que são as arquiteturas de redes para imagens, e na aula de hoje nós vamos discutir as arquiteturas de rede para vídeos, que são as redes recorrentes. Antes de começar a aula, tenho dois anúncios para fazer. O primeiro é o seguinte: eu ia pedir para vocês lerem esses dois artigos aqui. Na verdade, é um artigo e uma apresentação de slides do Stefan Mallat, que exatamente relaciona o wavelets com aprendizagem de máquina profundo, principalmente para imagens. Então, isso aí vai, de uma certa maneira, ligar todas as coisas clássicas que a gente discutiu de modelos de imagem, modelos matemáticos de imagens, wavelets e pirâmides laplacianas, com aprendizagem de máquina. E depois o Stefan ele dá uma série de intuições, insights sobre aplicações disso. Então, tem esse artigo, que é Understanding Deep Convolution Networks, sob a perspectiva de wavelets. Então, é fundamental vocês verem. Tem exatamente aquela explicação que eu dei, de como se relaciona as redes residuais com a pirâmide laplaciana, e o que está por trás disso é a representação de wavelets. E tem essa palestra que ele deu num seminário lá do CADIX, Escola Normal Superior, que ele discute exatamente essa questão de você lidar com dados que têm uma dimensão muito alta e como é que você aprende isso, e tem a ver com o que a gente falou aqui de manifold learning e essas coisas. Então, voltando aqui, outro anúncio que eu queria falar é nessa página aqui de etc. do curso, vocês olharem esse primeiro link, que é uma coisa, um lançamento recente da Adobe, e aqui é um anúncio sobre isso. Então, a Adobe, essa semana, eles incorporaram muitas técnicas de machine learning nas ferramentas criativas dele, no Adobe Creative Suite. Então, são os programas, o Photoshop, o Premiere, etc. Então, se vocês olharem aqui, você tem exatamente o que a gente tem visto aqui no curso, por exemplo. Ele está mudando aqui a expressão facial usando machine learning, mudando uma série de parâmetros, botando estilo, que é uma coisa que a gente não vai falar aqui no curso, mas que foi muito clássica, eu já mencionei algumas vezes. Então, aqui você tem uma porção de filtros, que são os neural filters. Então, recomendo que vocês leiam também esse artigo aqui para entender o que dá para fazer. Por exemplo, aqui vocês podem ver, troca o céu, faz uma série de outras coisas. Então, voltando aqui na página do curso, agora a gente pode começar a aula só com um lembrete, que na segunda-feira nós vamos ter a aula de prática de laboratório com o Daniel, que ele vai corrigir esse terceiro assignment aqui e vai passar o próximo assignment. Então, assim, quem ainda não entregou o próximo assignment já pode entregar, e na segunda-feira vamos ter a quarta aula sobre a aula prática sobre os assignments. Então, agora começando, quer dizer, a gente vai falar, como eu falei, de arquiteturas de redes neurais para vídeo, que são exatamente as redes recorrentes. Então, vou passar aqui para a apresentação. Então, vamos discutir redes neurais recorrentes.
E o que eu vou falar na aula de hoje é assim, primeiro eu vou falar por que a gente precisa trabalhar com redes recorrentes e qual é a diferença das redes recorrentes para as redes convolucionais, né? E essencialmente é porque a gente vai processar sequências, porque um vídeo é uma sequência de imagem, né? E aí vou discutir a arquitetura básica de uma rede neural recorrente, dar vários exemplos, né, de quais são as variantes que você pode usar nessa arquitetura básica, né? Discutir uma questão muito importante, que é exatamente como você faz otimização com essas redes, né? E depois dar uns insights de como a rede funciona, quer dizer, uma interpretação, como a gente viu, né, que nas redes neurais de convolução, elas criam features, uma hierarquia de features, né? A gente vai entender como as redes recorrentes, como elas aprendem, o que elas aprendem, né, para dar uma intuição. E aí a gente vai terminar, na realidade, discutindo um negócio muito importante que a gente discutiu lá na aula de terça-feira, né, que é exatamente a questão da otimização, né, quer dizer, como lidar, né, com a otimização, né, com o algoritmo de gradiente descendente estocástico, né, no contexto dessas redes recorrentes. E aí vamos finalizar falando de redes recorrentes em múltiplas camadas, né, porque essa arquitetura básica ela tem uma camada só, e depois falar de outros tipos de rede para fechar o assunto, que a gente depois vai ligar com redes para vídeo, né, mais para frente no curso. Então, como eu falei, a primeira coisa é que quando a gente tem vídeo, a gente precisa processar sequências de imagens, né? E aí a gente precisa de um outro tipo de arquitetura que não a arquitetura de redes neurais profundas de convolução, né? Então, se vocês forem ver, até agora, o que a gente viu aqui no curso, né, são processamentos, né, para imagem, né? E, essencialmente, você tem uma rede que faz um processamento 1 para 1, quer dizer, entra uma imagem, né, aqui embaixo, e aí sai aqui em cima uma classificação, né? Por exemplo, né? Ou algum outro tipo de processamento que entra a imagem e sai alguma outra coisa, né? Então, nesse sentido, se a gente for olhar dentro da teoria de probabilidade, o que a gente pode ver, na verdade, é que a gente pode associar a imagem a um campo de Markov, né? Que é a maneira de caracterizar a imagem de maneira probabilística, né? Agora, quando a gente passa para sequências, né? E aí eu vou dar vários exemplos de processamento de sequências, a maioria deles associados com vídeos, né? Mas alguns podem ser associados com imagem também e outros associados com processamento de linguagem natural, né? Quer dizer, essencialmente uma sequência é uma cadeia de Markov, né? Quer dizer, é um processo, né, que se dá ao longo do tempo, né? E isso é caracterizado probabilisticamente como uma cadeia de Markov, né? Então, aqui eu vou dar um primeiro exemplo ligado com imagem. Por exemplo, se você quer entender o que está na imagem e colocar como se fosse, né, uma legenda para a imagem dizendo o que tem na imagem, né, o processamento, na verdade, seria, na verdade, que entra uma imagem e vai sair uma frase, né, com várias palavras, né? Então, é um processamento de 1 para muitos, né? Então, na hora que você coloca a palavra, né, uma sequência de palavras aqui, a linguagem, né, você vai ter um processamento que tem uma sequência, exatamente, né? Estruturado, baseado na linguagem e no conteúdo do que tinha naquela imagem, né? Agora, outras aplicações ligadas com vídeo, por exemplo, se você quer fazer classificação de vídeo, né, saber o que tem num vídeo, do mesmo jeito que você faz classificação de imagem, você pode fazer classificação de vídeo. Mas, se entender o vídeo inteiro, você tem que olhar os frames todos do vídeo, e aí você vai sair com um rótulo aqui no final. Então, você vai entrar com um vídeo, que são várias imagens, uma sequência de imagens, e vai sair uma única classificação aqui, né? Você tem também outras possibilidades, que é você fazer, por exemplo, classificação,
do vídeo, né, em segmentos, por exemplo, né? Então, você vai analisar imagem a imagem, quer dizer, cada fotograma do vídeo separadamente, né? E depois você vai fazer uma análise, né? Porque você conhece, né, o que foi feito antes da classificação do frame anterior, e aí dá para você fazer com que a classificação anterior influencie a próxima. Por exemplo, você quer identificar quando troca de uma categoria para outra. A gente vai ver isso na frente quando a gente falar de redes neurais para vídeo e as várias aplicações que tem. Mas o fato aqui é que esse tipo de processamento, né, da rede recorrente, ele entra, na verdade, com um vídeo, né, que é uma sequência de imagens, e vai sair também com uma sequência de rótulos, né? Então, é um processamento que, na verdade, é muitos para muitos, né? Então, tudo que eu falei até agora nesses exemplos são relacionados com imagens, né? Os dados que a gente está tratando aqui de entrada são imagens, né? Eu aqui na aula de hoje, eu vou, na verdade, dar um exemplo mais simples para explicar as redes recorrentes e depois a gente vai entrar nas arquiteturas de redes para vídeo, que vocês vão ver que muitas delas, o que está por trás é uma arquitetura que mistura redes convolucionais com redes recorrentes, né? Então, os exemplos que eu vou dar na aula de hoje, na verdade, são ligados com processamento de linguagem, né? Que eles chamam de NPL, né? Natural Language Processing, né? Então, essencialmente, você vai entrar com uma sequência de palavras e possivelmente sair com uma sequência de palavras. Por exemplo, se você quer fazer uma tradução, né, de um idioma para o outro, você vai entrar com uma frase num idioma e vai sair com uma frase num outro idioma, né? Então, eu vou dar como exemplo esse caso, porque é mais simples da gente discutir aqui, né? E mais para frente a gente vai discutir as redes com arquiteturas para vídeo. Então, a primeira questão é entender, né, como você trabalha com dados que não são sequenciais, mas, por outro lado, você pode aplicar a arquitetura de redes recorrentes de uma maneira interessante, né? E aí, dessa forma, a gente vai ligar imagens com essa arquitetura de rede recorrente para fazer coisas que a gente não viu até agora com as redes de convolução, né? Então, por exemplo, a gente aqui no curso já falou várias vezes, né, de entender, né, e classificar, né, dígitos, né, usando, por exemplo, o MNIST, né? Então, o que a gente viu até agora de processamento no MNIST você tem esse banco de dados de dígitos escritos à mão, né? E você quer aprender a rotular, a classificar, né, cada imagem, né, o que é o dígito que foi associado com essa imagem, né? Então, por exemplo, aqui tem vários dígitos 8, né, escritos de maneira diferente e tal. Você quer todos que tenham o mesmo rótulo classificado como 8, né? E a gente viu duas maneiras de fazer isso até agora. A gente viu uma primeira, que era usando uma rede totalmente conectada, né, que pode implementar qualquer função e entendia, né, esses dados não como uma imagem, mas como um vetor numa dimensão alta, né? Depois a gente viu, explorando a estrutura da imagem, usar isso para redes de convolução, que foi o que vocês exploraram nos assignments, nos exercícios da aula prática, tanto um caso quanto o outro, né? Só que agora eu vou mostrar uma outra maneira de você tentar entender esses dígitos usando uma rede recorrente. E aí a questão interessante é o seguinte, que a gente tem que, de uma certa maneira, criar um processamento que seja sequencial, né, pegando um dado que não é sequencial, que é um dado de imagem, né, que é um dado espacial. Então, qual é a ideia disso? A ideia é, assim, quando você vai escrever um dígito, né, por exemplo, se eu vou botar aqui, né, o número 8, né, na realidade, eu tracei uma curva, né, que tem uma sequência nesse traçado, né? Então, a rede pode tentar entender isso, né? Então, ela vai olhar para
os dados e tentar tirar uma sequência. Então, por exemplo, aqui, né, vocês podem ver, né, como, né, a rede está pegando pontos na imagem, né, ela converge para um ponto inicial da curva e vai seguindo o traçado todo para entender os dados, né? Então, isso dá para fazer com essas redes recorrentes, né? Uma outra coisa que dá para fazer, na realidade, é você, na realidade, gerar outras imagens, né? A partir, né, de você pintar as coisas, fazer um processo mais ou menos ao contrário, né? Então, aqui vocês podem ver, né, que aqui a gente está desenhando, né, as letras, ou, na verdade, até criando imagens, né, pintando pedaços de uma imagem, né? Então, aí já seria um caso de um uso, né, generativo, né, de redes recorrentes, né? Então, você vê que é uma arquitetura bastante poderosa que se aplica a imagens também, né? E, por exemplo, nesse caso aqui, né, é um caso de pintura, né? Então, você pode, na realidade, simular uma pintura a óleo, né, simulando como se fosse um pincel atuando no papel, né? Então, aqui vocês veem, né, você dando pinceladas, né, e estão, na verdade, criando, né, o desenho de uma face, né? Então, é a mesma ideia, só que agora aqui é uma coisa mais sofisticada e com uma finalidade artística, né? Então, dá para ver que essas redes são bastante poderosas, né? Então, vamos discutir agora a arquitetura, né, das redes recorrentes. Então, a primeira coisa é o seguinte, quer dizer, a ideia passa por esse nome, né, recorrente, né, que tem uma recorrência. Então, qual é a recorrência? A ideia é a seguinte: você tem, né, um dado que entra na rede, né, e vai sair um dado. Mas aí você tem aqui na rede, você tem um estado interno, né, que ele é atualizado a cada vez que você coloca um dado novo na rede. Então, cada vez que entra um dado aqui, esse estado é atualizado com um novo dado. Então, aqui, na verdade, é como se fosse a parte inicial de uma rede, mas a gente implica que tem uma sequência que vai continuar aqui, né, e vai gerar essa recorrência, né, a partir da sequência de dados que são processados, né? Então, como isso é feito? Na verdade, isso é feito da seguinte maneira, quer dizer, você tem uma fórmula de recorrência para atualizar o estado interno. Então, a rede, quando ela vai começar, ela tem um estado inicial, né, um H0, e num tempo qualquer, né, você tem um estado anterior, que é um H de t a menos 1, né, e você tem essa fórmula de recorrência que vai criar um novo estado, que é o H de t, do tempo corrente, né? Você pode imaginar que essa sequência está variando com o tempo, por isso que tem esse t aí, né? E a cada instante de tempo, quer dizer, você tem um vetor, né, que é discretizado no tempo, e entra o dado x de t, né, e você tem o estado anterior, h de t a menos 1, e aí você tem uma função, né, que é essa função f de w, né, que vai criar o novo estado, e nessa função tem os parâmetros w, né, que de alguma maneira vão combinar o estado anterior com o dado de entrada, né, o x de t, para criar o novo estado, né? E isso aí, na verdade, vocês podem ver que o que está por trás disso, né, na verdade, uma cadeia de Markov, né, na teoria de probabilidade. Por quê? Porque na teoria de Markov, numa cadeia de Markov, o futuro depende só do passado imediato, né? Então, aqui, né, esse estado anterior, o H de t-1, é o passado imediato, e o futuro aqui é o H de t, né? Então, essencialmente, a gente diz que você tem, né, um processo estacionário, né, que você está caracterizando probabilisticamente, né,
uma distribuição que, à medida que você vai andando, ela continua a mesma. Então, vocês podem ver que isso aí tem uma relação muito forte com o que a gente falou com invariância por translação, né, dos operadores de convolução. Só que aqui é um pouco diferente, porque a gente não está lidando com uma coisa espacial, está lidando com uma coisa temporal, né? Mas essa questão da invariância ela se aplica aqui exatamente por essa estacionaridade, né, probabilística, né? Na realidade, quer dizer, isso é para a cadeia de Markov clássica, né, que você tem essa distribuição, né, que você caracteriza para um processo inteiro, né, um processo estocástico. Mas a gente vai ver que, na realidade, nas redes neurais, a gente coloca não linearidades e outras coisas. Então, essa estacionalidade ela vai ser uma quase estacionalidade, né, que ela pode variar suavemente, que é um conceito muito interessante que foi explorado muito pelo Stefan Mallat. E tem outros mecanismos, né, dela assim, lembrar de coisas e guardar nessa distribuição, né, que assim é como se fosse o passado acumulativamente vai chegando no presente, né? E o ponto todo, quer dizer, que como a rede aprende, ela vai aprender exatamente esses parâmetros que, de uma certa maneira, vai caracterizar essa distribuição associado com esse processo estocástico que tem algum tipo de caracterização de estacionalidade, quase estacionalidade, etc. Né? Então, o que a gente vai aprender são esses pesos, né? Esses parâmetros W. Né? E aí, exatamente, quer dizer, o ponto importante também que a gente pode relacionar com as redes de convolução, né, que nota que quando a gente pensou na rede de convolução, né, você muda de uma rede que é totalmente conectada, né, com camadas, né, que as camadas são totalmente interconectadas, né, para uma rede que vocês têm a camada conectada com filtros, né, que tem aquela localização que é o operador de convolução, né? E os filtros, né, têm os mesmos parâmetros, né, para todas as partes lá dos dados de entrada, né? E aí você tem vários filtros que são os diversos camadas de features, né, que você está classificando, né? Então aqui é a mesma coisa, quer dizer, nós temos, quer dizer, essa função aqui, né, e esses parâmetros, né, eles são os mesmos, né, para todo o tempo, né, que você vai processar esses dados, né? Cada instante da recorrência você vai atualizando os parâmetros, né, e aprendendo as coisas baseado nos dados anteriores, né? Então, nesse sentido, também, né, essas redes funcionam como um filtro, né? Quer dizer, guardadas as devidas proporções, é óbvio, né? Quer dizer, você está usando esses mesmos pesos, né? Eles são atualizados, né, exatamente baseado nessa propriedade de estacionalidade markoviana, né? Então, como é que funciona isso? Quer dizer, o que tem aqui dentro nessa função, né? Dentro dessa função f de W, né, o que tem é muito parecido, né, com os neurônios, né, que tem numa rede de convolução, porque você tem uma parte linear e uma parte não linear. Então, essencialmente, você tem, né, essa parte linear, que você tem os pesos, esses WHH, que multiplica o estado anterior, o H de T-1, né? E você tem esses pesos WXH, que multiplica o termo corrente, né? E aí, depois disso, aqui você tem uma tangente hiperbólica, que na realidade, uma não linearidade, mais ou menos como o ReLU, né? Só que aqui é usado a tangente hiperbólica, né? E na saída aqui você vai ter, né, esses pesos, né, WHH
HY, né, que vão gerar a saída aqui, né? Então, essencialmente, quer dizer, essa função f de W da rede recorrente, ela tem muitas semelhanças com a base dos neurônios, né, dos perceptrons, né, que são usados também nas redes de convolução, né? E exatamente a recorrência, ela vem dos dados anteriores e de atualizar esses pesos, que é o que vai ser atualizado na otimização, né, que a gente vai ver mais para frente. Então, como que você pode imaginar essa recorrência de uma maneira mais intuitiva, né? Então, é isso que eu falei, quer dizer, você tem um grafo computacional, né? E agora a gente vai desenrolar esse grafo aqui. Então, no começo, quer dizer, você tem o estado inicial H0 e tem o dado, o primeiro dado, que é o X1, né? Então, inicialmente, como a gente viu também na aula passada, você vai inicializar isso, você pode colocar como 0, ou esse H0, ou colocar um outro valor ali, né, arbitrário, né, e aí você vai começar o processamento, né? E aí, começando o processamento, quer dizer, você vai aplicar a função, vai gerar um H1, né? Aí vai aplicar de novo a função com o segundo dado, vai gerar um H2, e vai fazer isso até terminar, né? E aí, no final, você tem um estado final, que é esse H de T, né? E você aprendeu, né, aqueles pesos W, né, dessa sequência inteira, né? Nota que a grande diferença disso para imagens é que esse tipo de arquitetura, que é para sequências, né, a sequência pode ter qualquer número de elementos. Esse T aqui é um T genérico, né? E eu poderia ter até uma sequência infinita, né, que eu posso ficar processando a vida inteira e interromper em algum momento, mas imaginar que ela é infinita, né? Então, é totalmente diferente da imagem, né, porque a imagem, os dados são realmente definidos, né, espacialmente, né, embora você possa até caracterizar imagens como estando, né, no plano euclidiano, que também é infinito, né, no R2. Mas, de todo modo, quer dizer, aqui os dados eles são sempre variáveis. No caso das redes para imagem, os dados da imagem todos têm a mesma dimensão, né? Então, essa grande diferença. E aí, aquilo que eu estava falando, quer dizer, você vai aprender, né, esses pesos, né, que você está reusando ele toda vez, né? E aí, assim, você vai ter essa saída, que também ela pode ser variável, aí dependendo do tipo de dados e aplicação que você tem, você pode ter aquele último caso que a gente discutiu, que é vários para vários, né? Então, entra uma sequência, né, com vários dados e sai uma sequência com vários dados, né? E seriam esses Y aqui, né? Então, assim, variantes, né, desse esquema básico aqui de processamento, né? Quer dizer, você sempre vai ter os Ws, né? E as variantes é como você está relacionando isso com as saídas. Então, aqui você tem várias saídas, né? E aí, como a gente vai pensar na otimização, né? Quer dizer, você vai ter uma função de perda, né, que dependendo de como você vai fazer, por exemplo, você pode ter uma função de perda que é para cada saída aqui, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma entrada que é um vídeo, né, que é uma sequência de imagens, e a gente sabe o rótulo, né, de classificação de cada imagem. Então, daria para usar isso, né, nesse caso aqui. E aí, você poderia imaginar, né, que, assim, em vez de você ter essa função FW simples aqui, você teria uma rede neural inteira aqui nessa camada, né? Aí você pode ter também, né, em vez de fazer
essa otimização individual aqui, você fazer isso aqui. Você tem, na realidade, uma função geral, global, né? Que você vai processando os dados, você vai ter, para cada saída aqui, né? Você vai ter uma função de perda, mas a função de perda geral, ela vai ser a combinação de todos os elementos ali. E isso é importante porque aí você está caracterizando, né, a sequência inteira, né? Não os elementos individuais. Então, isso aqui, na verdade, é o esquema, né, de preferência, né, para você trabalhar com essas redes recorrentes, né? Quando você tem um gráfico computacional que, na verdade, tem uma única saída, não tem nenhuma intermediária, quer dizer, ele está associado só com o estado final, né? E aí, o que você vai fazer desculpem, né? Você, assim, vai, de alguma maneira, né, relacionar, né, por exemplo, aqui, né, esse dado final, né, ele pode, na verdade, estar associado com o último elemento, né, da rede, né, e ter uma maneira diferente de calcular essa função de perda, né? E aí aqui tem esse último caso aqui, né, que você pode, até foi o que a gente discutiu quando falou de criar uma legenda, né, para uma imagem, né? Você pode entrar com uma imagem aqui, né, e aí você vai ter uma rede que vai gerar uma sequência de palavras, né? E aí você poderia usar algum tipo de função de perda, né? Como a gente viu nos casos anteriores aqui, né? Seria semelhante, né? Então, assim, a outra variante que tem que é interessante é o seguinte, que aqui a gente está sempre entrando uma sequência e você sai, né, com ou um dado ou vários dados, né? Mas você pode querer um caso onde você entra uma sequência, né, e sai uma sequência, né? Ou entra um dado e sai uma sequência. Então, você caracteriza o dado como uma sequência. Então, aí, por exemplo, aqui você tem esse caso que entram os dados, né? E você vai processar isso aqui. Quando você chega aqui no estado final, né? Você vai usar esse estado final para gerar uma outra sequência aqui, né? Então isso aí está ligado com alguma coisa que a gente falou antes, né? Que é exatamente para você assim fazer uma espécie de manifold learning, né? A gente falou de manifold de embeddings e tal, quer dizer, você pode imaginar que você tem um encoder e um decoder, né? Quer dizer, então essa caracterização final aqui dessa sequência, ela é uma distribuição que de uma certa maneira está explicando essa sequência de entrada, né? E de uma maneira mais compacta, né? E aí esse decoder ele vai expandir isso aqui, né? E gerar uma sequência de saída, né? Então você vê que assim, de todas as opções que eu falei até agora, quer dizer, tem muitas possibilidades de você usar essa arquitetura de rede recorrente, quer dizer, e outra coisa que eu falei, quer dizer, que essa função aqui, em princípio, né, tem aquele caso que a gente falou que é a vanilla, né, RNN, né, que tem uma parte linear e uma parte não linear com tangente hiperbólica, né? Mas, essencialmente, qualquer função que você colocar aqui, né, como eu falei, até uma rede neural completa, né, seria válida como uma função, né? Porque você está aprendendo, na verdade, esses pesos aqui, só que você vai complicando muito mais o modelo, né? Então, para entender bem como é que funciona isso, como é que essas variantes e como é que a rede aprende,
né, eu vou exatamente agora dar exemplos, né, usando processamento de linguagem natural. E são exemplos bem simples, né? Vou começar com uma coisa bem simples e depois complicar um pouquinho mais, né? Então, exatamente, esse primeiro exemplo é modelar uma linguagem, né? E aí a gente vai começar com uma coisa muito simples, que é essa linguagem é um vocabulário que tem, na verdade, 4 letras, H, L, E e O, né? E aí, assim, a gente tem que, de uma certa maneira, codificar esses caracteres, né? Nota que aqui esse vocabulário é fixo, eu só tenho 4 letras no meu vocabulário, né? E o que, que a gente quer? A gente quer, na realidade, o seguinte, predizer o próximo, próxima letra, né? Então, eu vou entrar com uma sequência, né? E vou treinar para ele saber o que vem depois. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou entrar com a palavra em inglês hello, né? Alô, né? Então é H-E-L-L-O, né? E aí ele tem que dizer, quando eu der o H, ele vai dizer a próxima letra é o E, né? E assim por diante. E como é que você faz isso? Na realidade, você vai ter, né, uma sequência de entradas que não vão ser as letras, né? Vão ser vetores. Então, como nós temos 4 letras nesse vocabulário, a gente vai escolher um vetor de 4 dimensões, que é chamado de uma codificação chamada de one-hot encoding, né? Quer dizer, essencialmente, para a primeira letra, que é o H, você vai ter 1000, para a segunda letra, que é o E, você vai ter 010, etc., assim por diante, né? Então, aqui, né, na hora que você começa a processar isso, né, a rede vai aplicar os dados, né, e você tem exatamente, quer dizer, esses pesos aqui, né, o WHH e o WXH, né, que vão ser usados para calcular as coisas, né, e ela vai fazer esse cálculo e vai ter uma saída, né, e aí essa saída vai mudar esse vetor, vai ter esse outro peso aqui, WHY, né, e vai gerar esses dados, né? E aí a ideia é você tem que predizer essas letras, né? Entrou o H, tem que sair o E, né? Aí aqui entrou o E, tem que sair o L. Entrou o L, tem que sair um outro L. Entrou o outro L, tem que sair o O, porque esse era o dado de treinamento de entrada, né? E aí nota que, essencialmente, quer dizer, para fazer essa predição, né, eu aqui tenho que ter um peso maior nesses, porque como é o one-hot encoding, né, eu vou estar associando com cada posição aqui qual é a probabilidade do próximo caractere. Então, nesse primeiro caso aqui, né, eu quero que o segundo elemento tenha maior probabilidade, né? Aí, à medida que eu vou processando, agora aqui é o terceiro, né? Aqui continua sendo o terceiro e aqui vai ser o último, né? Então, isso que a rede tem que otimizar, né? Baseado exatamente nesses pesos e tal, né? E é meio surpreendente, mas que ela aprende isso mesmo, né? Só que você pode também, exatamente porque aqui a gente está predizendo, né, o próximo caractere, uma vez que você treinou e aprendeu baseado nessa sequência, você pode usar essa rede, né, de uma maneira generativa. Por quê? Né, eu entro com... Depois que eu aprendi isso aqui, né, eu entro com o primeiro caractere, né, e aí isso aqui eu vou fazer o que é uma realimentação, né, para gerar a sequência. Então, eu posso regerar aquela sequência, né, simplesmente processei aqui e diz, o que vai sair aqui, o mais provável, né, é o E. Né? E aí a gente coloca esse E como o segundo elemento da sequência, né, e processa de novo, aí vai ter o L, coloca de novo, processa, e aí no final você vai ter a sequência gerada completamente a partir do primeiro elemento dela, né? Só que tem um detalhezinho aqui, né? Se vocês forem ver,
né? Quer dizer, como a gente está fazendo essa multiplicação aqui a cada passo, né? Para você sair daqui, né? E chegar no próximo passo, você tem aqui, né? Essas matrizes aqui, né? Então, essencialmente, aqui você vai ter, né, uma matriz que pega o estado anterior, né, uma outra matriz que vai pegar esse vetor e outra matriz que vai pegar esse vetor, né? Então, na hora que você vai gerar aqui esse primeiro estado aqui, essencialmente você vai, como esse vetor é one hot, né, quer dizer, você vai ter uma matriz, né, aqui no caso 4x4, mas ele vai pegar, na realidade, essencialmente, né, sempre, né, um pedaço da matriz, né, na hora que fizer a multiplicação, né? Então, um negócio que é útil de fazer é você substituir essa operação genérica, né? Porque, como eu estava falando, se você pega aqui, né, aquele vetor que está one hot, né, que seria o H, né, que é 1000, e tem essa matriz de pesos, né, a saída aqui vai ser sempre, né, os pesos dessa primeira coluna aqui, né? Então, uma técnica que é usada, em vez de você pensar nisso, você vai criar como se fosse, né, os dados aqui fazendo o processamento completo, você vai extrair esses pesos, né, que você diz que isso aqui seria um embedding layer, né, que é uma coisa mais eficiente, né? Então, aí você aqui, né, você simplesmente, usando qual o elemento aqui do Van Encoding, você seleciona qual é a coluna da matriz que você vai usar, né? Isso é uma questão de eficiência, né? Não implica em nada teoricamente, né? Então, agora, quer dizer, mas na realidade, quer dizer, esse tipo de coisa em redes neurais genéricas e em particular na rede recorrente, são coisas que você quer fazer, né, para ter mais eficiência. Então, qualquer coisa desse tipo é muito bom você usar, né? Então, agora, vamos entender um pouco como você faz o processamento, né, que a gente viu o processamento direto, né, o feed forward, né, baseado em todas aquelas opções que a gente discutiu antes, né, na arquitetura da rede, né, e a gente viu que tinha várias funções de P, dependendo do tipo de arquitetura, que a gente precisava otimizar usando o gradiente descendente estocástico, né, ou um outro tipo de método, né. E aí a gente vai usar a mesma coisa que é o backpropagation, né? Calcular os gradientes e otimizar, né? Fazendo backpropagation com as derivadas parciais, né? Então, como é que isso se dá nessa rede, né? Teoricamente, o que a gente deveria fazer, quer dizer, se você tem, né, essa sequência de entrada, né, aqui imaginando que a gente desenrolou o grafo computacional da rede recorrente, né, e aí você tem os dados de entrada aqui, né, e você vai processando ela na sequência, né, e vai calculando aqui os dados, né, e aí você tem exatamente as funções de perda, né, que você pode, como a gente viu, né, ter um somatório de todas as funções de perda aqui, né, que seria uma coisa global, né? E aí você vai calcular os gradientes, né, as derivadas parciais, os gradientes e tal. E aí você, para fazer isso, você deveria fazer o backpropagation voltando no tempo aqui, né, pegando isso aqui, descendo, né, cada vez aqui e passando para poder calcular, né, o processo e atualizando os gradientes, né, e os pesos, né. Só que, assim, tem duas coisas aí. A primeira é que essas redes recorrentes, elas não têm um tamanho fixo, né?
como eu falei, poderia até ter um tamanho, uma sequência infinita, né? Então, você não sabe qual é o tamanho a priori, né? E, em geral, né, os dados, né, são, assim, tem muitos elementos, né? São sequências longas, né? Então, uma técnica que é usada é, assim, porque você, para poder fazer esse cálculo, você teria que guardar tudo na memória, né? Ou ter algum esquema de memória, né? Que você vai usando memória principal, memória secundária, etc. E ocupa muito espaço e demora muito tempo para fazer essa otimização, né? Então, aqui a gente vai bolar um esquema que, de uma certa maneira, é parecido, né, com aquela questão de mini batches, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai fazer uma propagação através do tempo de maneira truncada. Então, a gente vai definir um certo tamanho aqui, né, um número de elementos, né, uma certa janela ao longo do tempo, né? E, em vez de calcular a função de perda, né, para a sequência inteira, né, o que a gente vai fazer calcula, faz o forward para esse na hora do treinamento, né? Na hora da inferência não, você vai fazer a inferência completa, né? Mas na hora do treinamento você processa, né? Faz um feed forward até um certo ponto nessa janela de tempo que você tem, né? E aí você faz o back propagation, né? Calcula a perda, atualiza, né? E aí você pega e passa, né, os dados que você calculou aqui, né, para a próxima parte. E aí você faz um feed forward e atualiza, né? Então você vai fazendo isso, né? E exatamente, quer dizer, esses estados internos, quer dizer, eles vão passando, né, para frente, né? E é uma maneira de conectar, né, a otimização, né, assim, de um bloco para o outro, né? E aí, no fundo, o aprendizado é assim: você vai fazendo isso. Na verdade, não é o ideal, mas é uma coisa que funciona, né? Não é, teoricamente não é o ideal, mas na prática é uma coisa que funciona, né? Então, falando na prática, né, como a gente faz isso mesmo, né? Se você for ver, né, implementar uma rede recorrente, né, principalmente em Python, é muito simples, né? Então aqui, né, é uma rede que funciona, né? Vou até mostrar aqui nesse site, né? Então isso aqui vocês podem depois, se quiser experimentar com isso, né, entrar aqui nessa página, né? Então aqui é uma rede que trabalha com caracteres, como a gente mostrou, né? Usando essa RNN Vanilla, né? E usa somente Python e NumPy. E isso aqui tem 112 linhas de código, né? Ela vai ler um texto inicial aqui, né? Vai processar, né? E depois tem a saída aqui, né? Então, assim, e aqui está a prova, né? 112 linhas de código, né? E a outra questão prática, assim, isso funciona, né? Então, para coisas mais sofisticadas, quer dizer, que não é aquela rede, são redes um pouquinho mais sofisticadas. Então, isso é uma rede recorrente que usa Natural Language Processing no idioma inglês, e, na verdade, foi treinada com o inglês arcaico do Shakespeare, né? Então, pegou todas as peças, né, teatrais do Shakespeare, né, e deu para essa rede para aprender, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Então, assim, depois que ela fez um primeiro treinamento, né, ela vai gerar uma frase, vai gerar essa frase aqui que não sei se vocês entendem, né?
talvez alguns dessas séries e filmes aí de alienígenas e coisas assim tem essa linguagem, né? Mas que realmente é um idioma que estranho, né? Mas aí depois que você começa a processar, ela começa com mais treinamento, ela começa a dar coisas desse tipo, né? E aprende a botar aspas e pontuação, etc., né? Aí um pouquinho mais você vai ver que ela já aprendeu as palavras, tá vendo? Fall, that, hall, prince, etc., né? Só que aí ainda é meio estranho, tem umas palavras aqui que não faz muito sentido em inglês e tal, né? Mas aí depois você treina muito, essa última frase aqui, você olhando assim, faz sentido, né? São as palavras todas, são palavras da língua inglesa, né? A semântica aqui assim, é meio duvidosa, mas assim, tem, né, assim, uma cara de assim, frases em inglês, né? Inclusive com coisas complicadas aqui, como father-in-law, né, etc., né? E aqui, na realidade, quer dizer, foi passado, né, uns dados para ele gerar uma peça inteira. E aqui ele aprendeu a estrutura da peça, quer dizer, porque você tem cada personagem, né? Ele tem a fala dele, então eles aprenderam, a rede aprendeu isso, que você tem até esse tipo de estrutura, né? Que uma peça ela é feita, na realidade, de falas, né, diálogos, né, entre os personagens, né? E, eventualmente, se as peças de Shakespeare tivessem anotação, né, elas iam pegar a anotação também. E vocês podem ver aqui que esse inglês aqui é o inglês arcaico do Shakespeare, né? Eu sei disso porque a gente montou a peça Tempestade do Shakespeare em inglês arcaico, né? Então eu reconheço um pouco esse tipo, né, de inglês, né, com esse estilo, né, arcaico, né, as palavras e etc. Então, assim, dá para ver que, pelo menos para processamento de linguagem natural, né, essas redes funcionam, né? E a gente viu que é relativamente fácil de implementar e funcionam na prática, talvez depois de muito treinamento, né? Nesse caso do Shakespeare é bom porque ele tem muitas peças, então a rede conseguiu, né, aprender, porque, na verdade, viu muita coisa, toda a obra do Shakespeare, e, ao mesmo tempo, foi muito treinada, né, para chegar nesse ponto, né? Então, o Markov devia estar batendo palma lá da tumba dele, né, do túmulo dele, né? Então, assim, vamos entender como que essa rede funciona, né? E aí tentar entender de uma maneira intuitiva, né? Assim, então, o que a gente vai tentar fazer aqui agora é o seguinte: visualizar, interpretar o que tem, né, nesse estado interno da rede, né? E assim, para visualizando o que acontece com o estado interno, a gente entende o que ela está fazendo, né? Então aqui o que a gente pegou é o seguinte: você tem, né, o estado interno é um vetor, né, que tem vários elementos, né? Então o que a gente está fazendo aqui, né, é essencialmente, né, pegar um elemento, né, e esse elemento aqui, né, ele vai ser olhado ao longo de toda a sequência, né? Então você tem os dados de entrada aqui, né, e você vai ver o valor desse elemento porque é um número escalar, né? Então no caso aqui, né, é o elemento 56, né, dessa rede, né, do estado aqui, né? É o H56, né? E isso foi gerado pelo o Johnson, né? E a Li Feifei e o Carpati nesse artigo aqui, né? Visualizando e entendendo, né, redes recorrentes, né? Então, esses slides, inclusive, são do Justin Johnson, né? Então,
Ele está falando isso com conhecimento de causa, né? Então, aqui é como você faz a visualização. Isso aqui foi um dado de entrada, né, que tem, né, uma porção de letras, né, cada letra seria, né, um elemento ali, né, naquele hot vector encoding e tal, e aí o estado ele varia de -1 a 1. E aí eles pegaram e usaram uma pseudocor para mostrar o que é esse estado. Então você vê que o estado vai variando na medida que a sequência vai se processando, né? Então esse aqui é o esquema de visualização. E aí, assim, você dá certas frases, aí você vê o que cada elemento está mostrando. E a gente vai ver que esses elementos, eles, de uma certa maneira, estão detectando estruturas, né, que, que tem a ver com estruturas na sequência, né? Então, por exemplo, esse... aqui ele não está dando o número do elemento, mas um certo elemento, né, ele vai detectar as aspas, né? Então, aqui na hora que abriu aspas, né, todos os dados aqui têm o mesmo valor, e aí quando termina a aspa, ele fecha e pronto, né? E aí tem o texto normal, que não tem aspa, que tem um outro valor, né? Aí abriu aspa de novo, ele mudou, e então, assim, é um negócio muito interessante, assim, você vê que ele aprendeu a detectar uma sequência que é um bloco que você abre e fecha aspas, né? Aí, aqui, né, é um outro tipo de coisa, né? Você tem uma linha, né, que aqui isso foi dado assim, então aqui no final tem um new line, né? Um carriage return, né? Então, no começo da linha ele tem um valor, aí os dados vão variando até chegar no final. Então, de uma certa maneira, assim, esse elemento ele consegue contar, né, o número de caracteres que tem numa linha, né? Então, também é surpreendente isso, né? E aqui, com mais estrutura, né, para a gente aqui é até natural ver isso, né, eles deram muito código, né, de programas, né? Então, aqui, esse elemento, ele aprendeu a estrutura de programação estruturada, de um if statement, né? Então, você tem o if, né? E aí você tem aqui, né, qual é o teste que você vai fazer, né? E aí você tem, né, no caso aqui são ifs aninhados, né? Que vão fechando, né? Então, ele aprendeu isso, né? E nota que aqui não tem nada disso, essa parte inicial não tem nada disso, né? Aí, continuando, né, também, né, em linguagem de programação, ele aprendeu a entender o que é um comentário, né, no caso C, C++, né? Tem barra asterisco, aí abriu um comentário, barra asterisco, fechou um comentário. Então, essa célula, ela identifica onde tem comentários, né? Então, assim, um negócio bastante poderoso, né? E é muito interessante, e ele consegue pegar realmente a estrutura, né, dos dados, né? Por exemplo, esse aqui é mais interessante ainda porque ele está vendo, né, num código estruturado que tem vários níveis, né, assim, no caso aqui tem indentação, mas na verdade isso é feito com os chaves e tal, né? Quer dizer, qual é a profundidade de um elemento num código aninhado, né? Então você tem um if, aí dentro do if tem um for, dentro do for tem um if, aí dentro do if tem um return, e essa célula ela vai variando, né, de cor aqui com a profundidade, né? Então ele pega a estrutura, né, dessas coisas, né? Então é só baseado nos dados. Então é realmente incrível como ele aprende, né? Então agora a gente vai ver uma coisa crítica, exatamente assim, entender
como essas redes aprendem de fato, né? Quer dizer, porque eles vão fazer, né, exatamente um aprendizado usando, né, otimização, né, com método de Newton, né, gradiente descendente estocástico, né? E a gente vai ver uma coisa agora que tem muita relação com o que a gente viu com as redes residuais, né? Porque, essencialmente, esses gradientes eles não podem explodir nem cair para zero, né? Nem desaparecer. E aí tem o bad news e o good news, né? Então, assim, se você pega, né, essa rede que a gente viu até agora, que é essa rede clássica, né, a Vanilla RNN, né, como é que é o fluxo de gradiente nessa rede? Quer dizer, você tem aqui os dados entram, né, aí você tem a matriz de pesos, né, vai multiplicar, tem a não linearidade, que é a tangente hiperbólica, e sai o próximo fato, né? Então, o processamento aqui, na verdade, é isso aqui, né? Quer dizer, você multiplicar essa matriz com esse vetor composto aqui do H e do X, né? E depois aplicar no resultado, né, a tangente hiperbólica, né? E aí, se a gente for fazer isso, né, para o backpropagation, né, quer dizer, vai ser o contrário, né? Em vez de entrar o X e o T, né, e sair o X, aí o dado está vindo no sentido, né, entra o H de T e o X de T, e aí sai o H de T menos 1. Né? E aí o processamento, na verdade, vai ser com essa matriz, né, transposta. Né? E nota que tem duas coisas aqui, quer dizer, a primeira, né, é que essa não linearidade da tangente hiperbólica, ela não é muito boa para exatamente a estabilidade, né, dos gradientes. Né? Essa é a primeira coisa. Né? E a segunda coisa é que, se você for notar, né, os dados são processados de maneira recorrente. Né? Então, você começa aqui com o H do último, né, T final, né, e vai voltando aqui, né, a cada passo, né, junto com os dados que tinham lá. Né? E significa que a cada iteração dessas, essencialmente você vai estar multiplicando, né, esses dados, multiplicando os gradientes, né, e passando por essa tangente hiperbólica. Né? E isso é muito ruim, né, porque se você for olhar, fizer uma análise espectral, né, dessa matriz, né, e olhar, né, os valores singulares, né, se esses valores são, que é a mesma matriz, né, então, se esses valores, né, são maiores que 1, né, esses gradientes que estão sendo propagados vão explodir. Né? E se são menores que 1, os gradientes vão desaparecer, né? Vão cair para zero, para menos que zero. Né? Então, isso é o bad news. Né? E aí, como você resolve isso? Então, tem duas maneiras de resolver isso, porque a gente sabe que essas redes funcionam, então, qual é o segredo? Né? O primeiro é um truque que assim, é um truque mais de computacional, né, de análise numérica, né, que não seria o ideal fazer, mas que garante a estabilidade, que é o que eles chamam de limitar o gradiente, né, chama gradient clipping. Né? Então, essencialmente, o que você faz é o seguinte: você calcula a norma do gradiente, né? E aí você vai limitar, se a norma do gradiente é maior que um certo valor, né, você não quer que ele exploda, né, então você vai pegar e reduzir ele, né, quer dizer, vai essencialmente normalizar ele para ele chegar naquele threshold ali, né, quer dizer, baseado no threshold. Então, toda vez que isso acontecer, você vai abaixando o gradiente, ele vai ficar sob controle, então explodir não vai explodir. Mas esse problema aqui, né, do gradiente desaparecer, né,
não dá para fazer com truque. Você tem que mudar a arquitetura da rede, né? Exatamente. Então, essa arquitetura vanilla, na verdade, ela é uma arquitetura que não é boa para fazer otimização, né? Na verdade, a arquitetura que funciona muito bem é que a gente vai mostrar agora, que é uma arquitetura que vai trabalhar bem com uma otimização, do mesmo jeito que a arquitetura das redes residuais, né, trabalha muito bem com a otimização. Essa arquitetura que eu vou apresentar agora faz uma coisa semelhante, né? Então, exatamente a chamada LSTM, né? Essa LSTM é o acrônimo de Long Short Term Memory, né? Então, nota que eu falei que as redes recorrentes, né, o que está por trás delas são cadeias de Markov, né? E a teoria markoviana diz que os dados só dependem do estado anterior, né? Então, seria um short-term memory. Essas redes, elas procuram fazer um jeito de você lembrar coisas de um passado e esquecer coisas recentes, né? Fazendo uma analogia aqui. E esse mecanismo é muito poderoso e faz com que regularize o processamento de backpropagation dos gradientes, né? A gente vai ver isso aqui. Então, essencialmente, se a gente for comparar uma com a outra, essa rede vanilla, como a gente falou, né? Quer dizer, você tem essa matriz W, tem a não linearidade da tangente hiperbólica e a rede funciona assim, né? O LSTM, né, que exatamente é o Long Short Term Memory, ele vai introduzir, né, mais coisas, né? Porque nota que aqui a gente tinha só o H e o X. Aqui a gente vai entrar com o H e o X e vai ter como saída essas coisas aqui, que são partes do estado interno da rede LSTM, que vão funcionar nesse processo, né? Então, o cálculo é esse aqui, mas eu vou mostrar aqui com um pouquinho mais de detalhe, né? Porque, essencialmente, esse C de T, né, é o estado da célula, quer dizer, e esse hidden state é essencialmente o estado que a gente tinha lá, que seria aquele H, né? Então, nota que aí você entra com o estado da célula no tempo anterior, né? E gera o estado da célula, né? Que seria, e aí você vai gerar o hidden state, né? E tem, né, para isso, né, o que a gente chama desses gates, né? Então você tem 4 gates, né, que é o I, o F, o O e o G, né? E esses gates é que vão determinar o que você vai lembrar, o que você vai esquecer, né? Então esse primeiro gate, o gate I, é o gate de entrada, né, que vai determinar o que você vai escrever na célula, né, quando passar para a próxima iteração. Aí, esse F é o forget gate, é o gate do esquecimento, quer dizer, você vai apagar, não vai deixar passar certas coisas para entrar na célula, né? E aí você tem esse output gate, né, que é o que vai sair realmente, né, e que vai ser mostrado, né, seria o correspondente ao H. E esse G, que por falta de bom nome foi chamado de gate, né, é quanto que você vai escrever, quer dizer, como se fosse um peso ali a mais, né? Então, nota que você tinha o estado anterior, né, ele era de 2H, agora o estado atual é de 4H, né? E aí tem uma outra grande diferença, é o seguinte, que esse gate, que é o que vai ser jogado na saída, né, tem uma não linearidade que é uma tangente hiperbólica, né? Mas esses outros aqui que são associados com o input, o forget e o output gate, são sigmoides, né? Então, isso normaliza muito mais, né? E aí, o que você vai ver é o seguinte, como é que é o processamento? O processamento é assim, né? Entra o X e vem o H do tempo anterior. Você vai juntar eles e vai multiplicar pela matriz, e aí o cálculo ali vai sair esse estado aqui, que é o F, o I, o G e o O.
né? E aí você vai pegar o estado, que é o cell state, né, anterior, né? E você vai combinar, né, com isso que saiu aqui, né? E vai ter o C de T, né? Aí esse C de T vem para cá, e aí você junta isso com a tangente hiperbólica, e aí sai a saída aqui, né? Então, essencialmente é isso, né? E aí, isso aí regulariza o processo. A gente vai ver como regulariza o processo. Aqui dá para ver pela essa intuição, né? Por que cada coisa é o quê, né? Porque esse forget aqui, né? Se você botar zero aqui, né? Ele vai esquecer o que veio daqui, né? E aí você tem esse input está pegando o dado daqui e jogando aqui. Esse aqui está pegando o dado aqui, está fazendo um peso, né? A saída aqui vem direto, junta com a tangente hiperbólica e vem para cá. Então tem toda uma interpretação nessa coisa em relação à memória, mas aí tem análise numérica disso aqui em relação ao gradiente, né? Porque quando você tem um gradiente, quer dizer, quando a gente tinha o caso que só entrava, né, o estado anterior e os dados, né, você só tem essa parte de baixo aqui, né? E essencialmente o fluxo vem por aqui e é tudo baseado na multiplicação dos pesos dessa matriz, que, como eu falei, dependendo, né, da análise espectral dela, né, dos autovalores, né, ela vai poder, né, assim, aumentar muito, né, fazer os gradientes explodirem ou os gradientes desaparecerem, né? Mas nota que aqui, quando a gente tem esse cell state, né, na realidade você tem um fluxo que vem para cá desses dados, né? E esses dados aqui não passam pela matriz, né? Essencialmente é uma coisa aditiva aqui, né? Não tem multiplicação, né? E aí isso aí faz com que você, assim, essa informação ela vai passar direto sem ter assim, não vai afetar, né, essa questão de os gradientes atrapalharem muito, né? E isso aqui influencia como você está aprendendo os pesos, né? Então, essencialmente, na passada de forward, né, você passa, né, esse estado para frente. Quando volta, ele volta também sem um dado ininterrupto, né? Quer dizer, ele vai como se fosse uma highway, né? Uma via expressa, né? Obviamente, aqui embaixo, quando você está passando aqui, ainda tem, né? Assim, uma questão, porque você está multiplicando por essa matriz a cada passo, mas aí, como você dividiu nesses componentes todos e tem esses pesos e tal, isso também é um jeito de controlar, né, se o gradiente vai explodir ou não, né? Então, assim, esse processo, né, nota que ele é muito parecido com as redes de residuais, né? Porque exatamente você na rede de residuais tem aquelas skip connections, né? E aqui você tem exatamente o equivalente a isso, né? Que você está passando esses dados diretamente, né? Obviamente, o processo é diferente, porque a arquitetura da rede é diferente, mas o mecanismo, né, de regularização, né, para a otimização é muito parecido e também, intuitivamente, ele faz sentido nessa coisa de você pensar que a rede é uma coisa temporal, que ela está lembrando do passado e pode lembrar de coisas que vão influenciar mais para frente no futuro e esquecer coisas que não têm importância, né? Que eu já falei aqui, né? Em algumas teorias, assim, essa coisa de você aprender é importante, né? Na verdade, saber o que é informação. Então, coisas que não tem informação você quer esquecer, porque só vai atrapalhar o teu processo de aprendizado. Então, um pouco o que acontece aqui também, né? Nessa análise intuitiva, né? E isso aqui, na realidade, essa arquitetura de rede recorrente, né, com o LSTM, ela já é bem antiga, né, e
ficou assim meio esquecida durante o tempo, e as pessoas viram que era a solução para esse problema e passou a ser a solução de fato. E nesse processo, quer dizer, tem outros tipos de rede que têm estrutura parecida, por exemplo, essas highway networks, né? Que foi exatamente quando teve essa busca da solução, né? Então, agora, para fechar, né, assim, eu queria falar das redes recorrentes com essa arquitetura baseada na LSTM, né, mas assim, com extensões, né? Então, uma extensão que é muito natural da gente ter, né, seria uma rede recorrente em múltiplas camadas, né? Assim como a gente tem, né, uma rede de convolução, rede neural, né, profunda, né, que tem múltiplas camadas, e uma rede de convolução também é profunda, com aquela estrutura que normalmente tem de hierárquica de espaço de escala, né, de multiresolução. Aqui a gente pode também fazer a mesma coisa, de ter uma rede com múltiplas camadas. Então, essencialmente, o que você pode fazer, quer dizer, tanto para a rede Vanilla quanto a rede LSTM, né, ou qualquer outra coisa que você coloque aqui, né, você tem com uma camada só aquele estado, né, interno ali, H, né? E a maneira de vocês fazer múltiplas camadas, essencialmente, é duplicar isso aqui. Quer dizer, na verdade, assim, você vai ter pesos diferentes aqui e Hs diferentes aqui. Então, você tem várias camadas, e aqui, no caso, é um exemplo, né, de uma rede que tem duas camadas, né? Então, nota que tem uma estrutura hierárquica aqui, porque a primeira camada vai influenciar a segunda camada, que vai influenciar a terceira camada, e assim por diante, né? Então, isso é uma coisa muito efetiva, né? E você pode botar quantas quiser aqui, né? Vai continuando, né? Tinha uma, duas, três, e assim por diante, né? E, assim, além disso, você pode pensar em outras arquiteturas, né? E a gente mais para o... Na verdade, assim, aqui eu vou falar de outras arquiteturas ligadas com redes recorrentes, mas o que a gente vai ver mais para frente no curso é que as arquiteturas assim, mais sofisticadas para aprendizagem de máquina, elas combinam vários tipos de rede, né? Então, a gente vai ver, quando a gente for falar de arquiteturas de redes para vídeo, a gente vai combinar, né, redes que são de convolução com redes residuais, com outras estruturas, né? Então, assim, aqui é um negócio interessante, que, pensando, né, nas redes residuais, como eu falei antes, né, você tinha aquela, além da LSTM, você tinha aquela Highway Networks, né, que usava um mecanismo parecido. Então, assim, fizeram propostas de outras redes muito parecidas com as redes residuais, que são variantes das RNN, né, mas que usam os mesmos mecanismos. Então, uma delas é essa aqui, né, a GRU, né, a Gated Recurrent Unit, né, que tem muito a ver com a LSTM, mas é diferente. Você vê aqui que tem outros elementos e tal, né? Uma coisa que foi interessante, que foi feita, e aí mostra que essa solução, assim, do mesmo jeito que, assim, a gente viu na aula passada, e a arquitetura, né, que evoluiu e chegou até a rede residual, chegou num ponto onde aquilo era arquitetura de escolha, né? De uma certa maneira, né, o que a gente está vendo aqui comprova que a LSTM é a arquitetura de escolha. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita, né, que seria uma meta busca, né, sobre arquiteturas de rede, né? Quer dizer, um meta design, né? Quer dizer, em vez de você pensar em fazer a rede, você faz uma rede para otimizar a arquitetura da rede, né? Uma coisa tipo, né, simulated annealing com seleção virtual, coisas genéticas e tal, né? Aí, assim, esse artigo aqui de 2015, né, é uma exploração
de arquiteturas de redes recorrentes. Então, eles geraram vários tipos de arquitetura e testaram para ver qual é a melhor, né? Um processo exaustivo, com várias mutações, né? No sentido, né, de redes de geração genética, né? Então, você faz uma geração aleatória de estrutura da rede, no sentido da rede recorrente, testa e vê se ela funciona bem ou não, e as melhores vão sobrevivendo e vão tendo mutações, né? E aí, nisso, as melhores são coisas desse tipo aqui, né? E se for olhar, todas elas são muito parecidas, né, com a estrutura da LSTM, né? Você tem esses estados internos, tem sigmoides, tangente hiperbólica, etc., né? E do mesmo jeito que tanto aquela Highway Network e essa Gateway de Corinthians é muito parecida. Todas elas são parecidas. Então, assim, no fundo, a arquitetura boa é a LSTM, né? Assim, aqui é um outro exemplo, né, de você procurar arquitetura, né? E assim, você vê que a LSTM, né, ela seria o mínimo que funciona muito bem. Aqui, se você for olhar essa estrutura aqui, tem algumas coisinhas a mais, né, tipo isso aqui, que não seria necessário, né? Ou não modificaria muito o resultado, né? Então, em resumo, assim, a gente viu que essas redes recorrentes, né, são muito poderosas, né? Dá para fazer muitas variantes para processamento de dados sequenciais, né? A gente viu que a rede mais simples, que é essa rede Vanilla RNN, ela não funciona muito bem exatamente porque ela não consegue fazer o processo de otimização no treinamento para aprender, né, por problemas numéricos. E aí a gente viu que a LSTM é a arquitetura de escolha, né, porque vai fazer com que as coisas funcionem muito bem, né, assim como as redes residuais, né, e a explicação disso é exatamente analisando, né, o fluxo de gradientes, né, e o controle disso, no caso ali em relação a como a informação é passada, né, ao longo do processamento da sequência, né. E, assim, como eu falei, quer dizer, a teoria que está por trás das redes recorrentes, no caso, em termos de probabilidade, seria a teoria de Markov, né, cadeia de Markov, mas como tem essas questões, né, de não linearidade, uma série de outras coisas, seria muito interessante, né, ter estudos, né, teóricos mais aprofundados, né, relacionando isso com a teoria de probabilidade clássica e aprendizagem de máquina, né? Bom, então é isso. Queria, com isso, terminar a aula hoje e falar com vocês para quem não entregou o assignment ainda, entregar o assignment, e a gente tem a próxima aula na segunda-feira, a aula prática do Daniel. Ok? Obrigado, então, e até a próxima semana. Bom fim de semana.